Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de novembro de 2022. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem a prisão de um cidadão russo supostamente associado com a quadrilha de ransomware Lockbit. O suspeito foi preso em Ontário, no Canadá, no mês passado, após uma investigação conduzida pelas autoridades francesas, canadenses e a Europol. Na operação foram confiscados 8 computadores, 32 discos rígidos, 2 armas e mais de 400 mil euros em criptomoedas. Também foram encontradas mensagens entre o suspeito e um adversário que usa o apelido Lockbit S-Up, contendo instruções sobre o uso do ransomware em sistemas Linux e VMware, juntamente com o código-fonte da ameaça e informações sobre uma vítima no Canadá. O suspeito será acusado de conspiração para intencionalmente danificar computadores protegidos e para transmitir pedidos de resgate. Se condenado, ele pode pegar até 5 anos de cadeia. E pesquisadores da Check Point publicaram um artigo ontem detalhando a descoberta de mais um pacote malicioso no repositório PyPI. Segundo os pesquisadores, o pacote é nomeado como API Color e emprega técnicas de esteganografia para esconder código malicioso em imagens. O código, que foi inserido na plataforma no final de outubro, já foi reportado e removido do repositório. As funcionalidades de esteganografia estavam presentes em uma segunda biblioteca denominada como JuDyB, a qual carregava uma imagem hospedada no Imager que possuía um código capaz de se conectar a um servidor externo para baixar malware no sistema. E a Trend Micro detalhou as operações de um grupo chinês catalogado como Earthlongzi, o qual foi observado usando versões customizadas do Cobalt Strike em campanhas na Ásia e na Ucrânia. Segundo os pesquisadores, o Earthlongzi estaria ativo desde 2020 e possui um comportamento similar ao grupo rastreado como Earthbaku, que é considerado um subgrupo do APT41, o que sugere um possível vínculo do Earthlongzi com a inteligência chinesa. O relatório detalha campanhas do grupo contra a infraestrutura de empresas em Taiwan, um banco na China, uma organização governamental taiwanesa, empresas nas Filipinas, dentre outras organizações. Nesses ataques, o grupo usou um Cobalt Strike modificado, chamado Symantec, para comprometer o ambiente das vítimas. A pesquisa informa que a ferramenta possui amplas funcionalidades para evasão de detecção que permitem a inicialização de processos para executar a atividade de Process Injection, a ofuscação do processo PI para dificultar a análise, a injeção de um decifrador nos processos criados pela ameaça, dentre outras ações. Junto com essa versão do Cobalt Strike, os adversários usam uma versão customizada do Mimikatz para roubar credenciais e também abusam das vulnerabilidades Print Nightmare e Print Spoofer para a escalação de privilégios. E voltando ao tema da esteganografia, pesquisadores da Avast publicaram um artigo ontem que confirma o uso dessas técnicas por adversários de um grupo chamado Orok. Segundo os pesquisadores, o grupo que atua contra organizações governamentais no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e na África do Sul está empregando técnicas de esteganografia para esconder um backdoor em imagens no formato PNG. O payload é ocultado usando uma técnica denominada Least Significant Bit Encoding, ou LSB, a qual permite inserir dados nos pixels menos relevantes de uma imagem. O primeiro payload referenciado na pesquisa é um script em PowerShell que os pesquisadores não conseguiram obter para poder analisar. Já o segundo é um backdoor em .NET C# chamado Dropbox Control, que abusa do serviço Dropbox para comunicação com o servidor de comando e controle, extração de arquivos, execução de comandos no sistema da vítima, dentre outras coisas. E por fim, ontem foram divulgados pelo pesquisador David Schultz os detalhes sobre uma vulnerabilidade no celular Google Pixel, a qual permite que qualquer pessoa com acesso físico ao aparelho possa desbloqueá-lo. O problema também afeta outras distribuições do Android. Considerando a quantidade de roubos de celular que acontece no Brasil com o intuito de usar o aparelho para roubar dinheiro das vítimas por meio dos seus aplicativos bancários, esse é um assunto muito relevante para a gente.
Segundo o pesquisador, o problema tem relação com o fato de que a proteção de tela de bloqueio pode ser burlada ao seguir uma sequência específica de etapas. Primeiro, o atacante fornece a impressão digital incorreta por 3 vezes, pois isso desativa a autenticação biométrica no dispositivo, o mantendo bloqueado, mas requisitando a autenticação via código. Depois, ele troca o chip que está no aparelho por um chip dele, que tem um PIN pré-estabelecido. Aí ele digita o PIN do chip dele errado por 3 vezes para que o chip dele seja bloqueado. O que acontece quando você bloqueia o chip por digitar o PIN errado 3 vezes é que você precisa de um outro código, o PUC, para desbloquear o chip de novo. Aí, quando o atacante digita o PUC, o celular é desbloqueado totalmente. Daí para frente, o atacante pode cadastrar a sua impressão digital no aparelho, não precisando mais da autenticação do usuário original. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE 2022-20465 e corrigida pelo Google no último dia 5. Schultz, que afirma ter encontrado a vulnerabilidade acidentalmente, recebeu $70 mil de recompensa do Google por reportar a falha. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.